Olá, eu sou a G. Spindler e hoje eu quero compartilhar com você algo que eu tenho descoberto na caminhada cristã, que tem sido um desafio para mim e eu entendo que é um desafio para muitos cristãos. Vai fazer 4 anos que eu me converti, que eu entreguei a minha vida a Jesus e desde então eu tenho andado com Jesus, tenho aprendido mais sobre os ensinamentos de Cristo, sobre a Bíblia Sagrada e também sobre esse novo universo que é a convivência com os meus irmãos em fé, os meus irmãos em Cristo, os chamados cristãos, evangélicos, protestantes, que é a linha do cristianismo que eu escolhi seguir. Uma das coisas que eu vejo que as pessoas têm mais dificuldade é de exercer a misericórdia, que coincidentemente é a coisa que mais a gente vê Cristo proclamando durante o seu ministério, durante o exercício do seu ministério. Jesus Cristo, o que mais ele fez foi explicar a respeito de misericórdia, principalmente para aquele grupo dos seus discípulos, né, que consideravam algumas pessoas não merecedoras, algumas outras pessoas não tão puras, né, como o caso dos samaritanos e algumas outras ramificações ali da religião da época, né, do judaísmo. Então Jesus ele veio mostrar para os discípulos o que seria essa misericórdia, que pessoas de outras linhas de pensamento poderiam sim ter o coração mais limpo e puro diante de Deus do que propriamente dito aqueles que se consideravam os mais próximos de Deus, os mais alinhados aos princípios e leis de Deus. E nós, como cristãos, temos uma incrível dificuldade de ter misericórdia com os nossos irmãos que falham, assim como as nossas próprias falhas. Às vezes a gente se comporta como os fariseus, que Jesus adverte lá em Mateus, aqueles que colocam uma carga muito pesada sobre os outros que nem eles mesmos não conseguem carregar. Nesse meu 4º ano de conversão, vai fazer 4 anos que eu me converti, na exata data da publicação desse vídeo, eu tenho percebido isso. A caminhada cristã é um convite para abrir mão de muita coisa que a gente aprendeu na vida mundana, naquilo que a gente vem carregando do mundo, os nossos conceitos, formas de pensamento, filosofia de vida, tudo aquilo que é baseado no eu, no que eu posso, no que eu quero, no que eu determino para minha vida, para viver uma vontade soberana de Deus, que nós temos o entendimento que Deus ele sabe o que é melhor para nós e por isso que ele determinou algumas leis, não para nos punir, mas porque é o melhor que a gente tem para seguir. Né? Nós vamos estar realmente cumprindo um propósito de viver aqui na Terra quando a gente escuta o que Deus tem a dizer sobre todas as coisas, sobre comportamentos, atitudes e escolhas. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente entra nesse conflito entre o que a carne quer, entre o que o Espírito e o que a Bíblia diz, o que ela nos conduz a fazer, muitas vezes a gente entra em confusão. A própria Bíblia Sagrada, em determinados momentos, em determinadas fases da caminhada cristã, vai causar uma confusão na nossa cabeça, a gente não vai entender algumas coisas. E é nesse momento que a gente precisa ter misericórdia de nós mesmos, porque a forma que a gente age conosco é a forma que a gente vai tratar também os nossos irmãos em Cristo. É a forma que a gente vai tratar as pessoas, e o que Cristo veio trazer ao mundo é o exercício da misericórdia. O que é especificamente o exercício da misericórdia? Não é só você ficar com pena de alguém, é você fazer o que tiver ao teu alcance para curar aquele que está magoado, aquele que está ferido. Só que muitas vezes nós mesmos também temos nossas feridas, nós temos nossas mágoas, temos nossas dores, nossos desafios, nossas dificuldades, e aí a gente fica esperando que algo aconteça, né, algo sobrenatural, a gente fica esperando que um anjo desça do céu para nos ajudar, que Deus envie um milagre, um sobrenatural, algo sobrenatural sobre a nossa vida, porque nós somos crentes, somos cristãos, e a gente quer ver o mover de Deus em nossa vida, mas muitas vezes aquele sinal que a gente está tanto pedindo a Deus, aquela força, aquela mão que a gente pede que Deus envie algo ou alguém para nos ajudar, Ele já colocou dentro de nós para que nós mesmos possamos nos socorrer, para que a gente possa se ajudar, se acolher, exercitando aí sim a essência de Cristo em relação a nós mesmos, tendo misericórdia das nossas falhas. Quando a gente erra, quando a gente comete erros, independente se são pequenos ou erros graves diante de Deus, nós precisamos sim nos colocar diante de Deus em uma posição de humildade, de confissão e de arrependimento. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. E, inclusive, é um dos pré-requisitos para prosperar, para crescer, né, para se desenvolver nessa vida, é justamente entender onde a gente errou, onde a gente caiu, e nos levantar a partir de então. Mas não é para ficar lá caído no chão, não.
nos lamuriando da vida, daquilo que não deu certo, daquilo que a gente falhou diante de Deus, mas é fazer como o apóstolo Pedro, que depois de ter negado Jesus, ele reconheceu o erro, falhou, chorou, se lamentou pelo erro que cometeu, mas depois ele teve encontros com Jesus, onde Jesus perguntou: Pedro, você me ama? Você me ama? Você me ama? Jesus perguntou 3 vezes. As 3 vezes que Pedro tinha negado Jesus, depois Deus deu 3 oportunidades para ele se redimir. E Pedro agarrou essa oportunidade e simplesmente Jesus falou: olha, você tem uma missão para cumprir. Se você realmente me ama, você vai apacentar as minhas ovelhas. Dá um segmento aqui a esse trabalho que a gente começou. Você tem capacidade disso. Jesus não reprimiu Pedro, falou: olha, você vai ficar no fim da fila porque você errou, você é um incompetente, isso e aquilo. Não. Jesus não chamou a atenção. Mas Jesus, a presença de Jesus faz a gente se sentir constrangido com o nosso pecado, com as nossas falhas, e faz a gente querer entregar o nosso melhor, aquilo que a gente pode, aquilo que a gente tem para oferecer diante de Cristo. E que a gente possa ter esse mesmo nível de misericórdia com os nossos irmãos, que a gente não use das nossas habilidades, do nosso poder, do nosso conhecimento cristão, para massacrar, e sim para levantar aqueles que estão caídos. Porque se eles estão caídos é porque eles já passaram pelos salteadores, como na parábola do bom samaritano. Eles já passaram por trilhas da vida onde pessoas cruéis feriram seus corações. Mas nós estamos aqui para isso, nós somos chamados para apacentar as ovelhas de Cristo, para levantar as pessoas, para demonstrar misericórdia. E nós não podemos demonstrar misericórdia para os nossos irmãos se a gente não consegue receber essa misericórdia de Cristo. Cristo teve misericórdia de Pedro, Cristo deu a oportunidade para Pedro se redimir e entregou um lindo ministério para o apóstolo Pedro, que iniciou aí a jornada cristã, que começou a igreja primitiva, né, os primeiros passos da igreja cristã, como a gente conhece hoje, né, esse movimento, esse estilo de vida que é o cristianismo. Independente da corrente filosófica ou da religião especificamente falando, nós estamos buscando nos aproximar de Cristo, né? Eu escolhi seguir a Bíblia e fazer o mais parecido que eu consigo com as minhas forças. E assim como eu já falhei, eu vou falhar, mas algumas vezes eu acredito que eu vou falhar não intencionalmente. Mas, como diz o apóstolo Paulo, a nossa natureza humana, né, a nossa carne corrompida, nos faz pecar, nos faz cair. E aquilo que eu quero fazer de bem, eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E me tornando vítima dos meus próprios desejos, minhas concupiscências, os frutos da carne. Porque a carne milita contra o espírito. E isso todos os dias acontece, né? E a forma que a gente se mantém mais forte é apoiados na rocha, que é Cristo. E eu te convido para ser lapidado todos os dias da sua vida na rocha, que é Cristo, porque é Ele que tem a palavra da vida eterna, como diz Pedro, né? Para onde a gente vai? O que a gente pode fazer? Se só Jesus tem a palavra da vida eterna, nos cabe nos colocar ali como submissos, né? Como servos do Senhor, ouvindo o que Ele tem para dizer, as instruções dele todos os dias. É uma experiência, o cristianismo é uma experiência de vida, onde você está sempre disposto a aprender, a saber mais de Cristo e poder servir as outras pessoas. Eu te convido para participar disso, para fazer parte da família cristã, e que você se aproxime cada vez mais da Bíblia, tenha o exercício de ler, de fazer suas orações, falar, usar o teu dom de fala, a tua voz, o som que sai da sua boca, para glorificar a Deus, para falar coisas positivas. Usa sua mente, o poder da sua mente, para você imaginar um futuro bom, para você criar coisas belas, coisas agradáveis para a sua vida, para o seu destino. E perdoe as pessoas que te feriram, né? Porque esse é o único caminho. Como Jesus mesmo nos deu o exemplo. Até aqueles que estavam lá crucificando ele, falando coisas que não tinham nada a ver, ele sabia disso. Mas mesmo assim ele falou: Pai, perdoa. Ele não exerceu um juízo ali contra aquelas pessoas naquele momento. Ele pediu ao Pai que perdoasse aquelas pessoas. E assim eu acredito que deve ser a nossa conduta aqui na Terra. Bom, se esse vídeo te edificou, se você gostou, manda para mais pessoas. Clica aqui para seguir o canal se você não está seguindo e encaminhe para mais pessoas para a gente crescer esse canal, para que essa mensagem chegue mais longe. Fique com Deus e até mais.